E você sabe que no meu caso, assim, claro que eu amo a música, é a forma como eu me expresso, né, com Deus, tudo. Mas não é a música que me move, sabe? É Cristo. Então, às vezes, eu acabo ficando mais tempo lendo ali na palavra e estudando e pensando e meditando e nananã, do que necessariamente tocando. O que você diria para quem está se envolvendo com o ministério, seja na música, seja em qualquer âmbito, como ter um ministério longínquo, assim? Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. É isso, essa mesa abençoada de comunhão que toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá junto aqui. Gente, nós estamos indo para 5 anos sentando aqui nessa mesa com partes diferentes do corpo de Cristo e celebrando essa multiforme sabedoria de Deus revelada em cada nascido de novo. E como tem sido maravilhoso. Como eu digo assim, olha, eu faço para abençoar, mas tem um propósito um pouco egoísta também de conversar com cada um. Eu saio muito abençoado daqui de tudo que eu ouço, dos testemunhos, e eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Antes da gente começar, só um pedido que eu sempre faço para você: para um pouquinho aí, aperta no like aqui e pega o link e manda para alguém. Veio na sua cabeça aí durante a conversa alguém que você acha que vai se identificar com tudo isso aqui, que pode ser tocado por isso, manda para essa pessoa ser abençoada também. Beleza? Vambora, podcast de hoje. Raquel Novas. Yes! Obrigado por você estar aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Já te sigo há muito tempo, já conheço esse bate-papo aqui, mas está sendo uma alegria muito grande, de verdade, te conhecer pessoalmente. Puxa, que alegria. E é tão legal esse negócio da rede social, assim, né? Quando bem usado, né? Porque não adianta, a gente se sente próximo das pessoas. Verdade. E às vezes a gente nunca viu, né? E na verdade eu conheço o seu pai, né? Já estive ministrando na igreja do seu pai há alguns anos. Já encontramos muitas vezes em eventos de casais, seminários para casais, né? Então já acompanho e conheço os seus pais já há um bom tempo, e hoje agora pessoalmente conhecendo você. Que legal. E a Raquel tá aqui com o Marcelo e com uma galera junto aqui, muito bom, e é um prazer. Você é criado do Marcelo e vocês têm 2 filhos. 2 filhos maravilhosos. Inclusive a minha menina vai fazer 18 anos. 18 Domingo, anos. Daqui 2 dias, completa 18 anos, e o Samuca 14 anos. Que legal, né? Isso é muito legal. A minha tá com 14, né? E o Davi com 12. E hoje até, eu falei, a gente trocou um pouquinho o horário, que a gente tinha uma reunião, porque ela tá indo, vai fazer um tempinho de um intercâmbio e tal, então que legal. Vai chegando esses momentos, vai falando... Aperta o coração, né? Muito bom, mas nesses assuntos eu não posso nem ser egoísta, que meu pai e minha mãe me mandaram pra esse tipo de coisa. Eu falo, não pode, na minha vez eu não vou poder, né? Proporcionar isso pra ela, exato, com certeza, vai ser uma bênção. Muito legal. Raquel, eu gosto sempre de começar, e você já ouviu os nossos papos aqui, conhecendo um pouquinho da sua história com Cristo, né? Você já vem de uma família de cristãos evangélicos e tal, e como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Bom, eu cresci realmente na igreja. A gente tem um fato importante assim na nossa história, que meu pai faleceu, a gente era muito criança ainda, eu tinha menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses. Eu tinha o Mateus, a Carol, eu era mais novinha, e a minha mãe estava grávida de 7 meses, foi um acidente de helicóptero, foi uma coisa bem triste. Nossa. Minha mãe tinha 26 anos, meu pai tinha 29, e eu posso contar rapidinho como que aconteceu? Por favor. Porque a minha história tem muito a ver com isso, né? Minha mãe já conhecia Jesus, meu pai também, mas nós morávamos em Campinas e meu pai trabalhava numa empresa de tecnologia. E naquele dia a empresa ia fazer alguns voos de helicóptero, e num desses voos a hélice pegou num fio de alta tensão, uma descarga elétrica grande. E era um voo, era assim... Era coisa pequena, ali dentro da cidade mesmo. Pelo que eu ouvi dizer e li um pouquinho, eles estavam
procurando áreas para crescer ali o lugar, olhando né? por cima. Isso, exatamente. E havia meu pai e mais 6 pessoas na aeronave, os 6 morreram. Inclusive tinha uma moça, recentemente eu comentei sobre isso na internet e uma pessoa falou assim, olha, tinha uma moça formada em engenharia, realmente uma moça que ia colar grau, tipo, dali 2 dias, e ela também faleceu nesse acidente. Foi muito triste. Mas a minha mãe conta que no dia do acidente, deu o horário do meu pai chegar, não chegava, e aí foram chegando outras pessoas, familiares, vizinhos, até que chegou o pastor, e foi o pastor que deu a notícia para minha mãe, falou, Nilza, houve um acidente, infelizmente o Samuel não resistiu, e ela falou que ela, naquele momento, perdeu a força das pernas, se sentou, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça dela e começou a orar, e ela não se lembra de nada do que ele orou, mas Josué 1:9 veio à mente da minha mãe. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. E ela conta, Douglas, que aquilo ficou se repetindo. Ela pensava em alguma outra coisa, daqui a pouco voltava de novo. Aquelas palavras voltavam. E hoje eu sei que foi isso que fortaleceu a minha mãe, né? Até o contexto, aquilo originalmente foi dito a Josué, a ausência de Moisés. Josué, não temas, ser forte, assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu acho que isso fortaleceu muito minha mãe. E nesse momento nós nos mudamos para Casa Branca, a cidade que, na verdade, eu tinha nascido lá, porque toda vez que a minha mãe ia ter filho, corria para Casa Branca. É mesmo? Casa a minha avó, isso, estava lá. Então, aí nesse momento, na ausência do meu pai, nós nos mudamos, minha irmãzinha nasceu, então minha mãe, 4 filhos, sem marido, sem profissão, mas a igreja nos abraçou e ali eu cresci na igreja presbiteriana de Casa Branca. E, assim, eu me lembro de pequenininha, às vezes tinha reunião com as crianças e vira e mexe as professoras falavam, quem quer receber Jesus no coração, né? Não sei se na sua infância teve isso. Muitas vezes. Eu sei que eu levantei a mão várias vezes, eu queria muito Jesus no meu coração. E eu tenho um episódio que é muito marcante para mim nesse período de Casa Branca, né? Porque aos 14 anos a gente saiu de lá, mas quando eu tinha 11 anos, eu fiz a minha profissão de fé e fui batizada. Fiz a primeira profissão de fé num culto. Eu lembro que era um domingo, a gente tinha ido almoçar na casa da minha avó, na cidade vizinha. Na volta, o pneu do carro furou bem na rua da igreja, assim. E eu tava angustiada porque eu queria tanto, não podia perder aquele culto. Eu ia ser batizada naquele culto, né? E o pastor tava me esperando porque ele queria fazer algumas perguntas antes, talvez porque fosse um pouquinho antes da hora ali, né? Que a igreja costumava batizar. E, enfim, a minha avó me pegou na mão e foi andando, sabe, comigo até a igreja. E aí passei por essas perguntas e depois veio o culto, fiz a profissão de fé e logo em seguida tomei a ceia pela primeira vez. E Douglas, foi assim, hoje lembrando, né, eu era uma criança, mas eu sentia algo tão especial da parte de Deus que eu começava a chorar, eu não entendia por que eu estava chorando, e depois a esposa do pastor veio perguntar, tá tudo bem? E eu falei, tá tudo bem, e hoje eu sei que era o Espírito Santo, assim, me tomando de uma forma muito especial. Então, desde então, assim, eu amo Jesus, assim, tento conhecê-lo cada vez mais, sei que estou distante ainda, né, não cheguei lá, mas amo muito Jesus e tenho tentado viver uma vida que agrade a Ele. E como é poderoso e saudável, cada vez eu tô mais convencido disso, né? De estar em ambientes onde essas duas coisas se misturam, né? Porque você tá nos falando de uma presbiteriana que tem uma ortodoxia, um zelo pela palavra, pelo ensino e tal, mas tá me falando de uma experiência espiritual. E eu acho que essa frase, né? Eu não sei nem explicar, né? Ela direto aparece no vocabulário do crente, né? Porque realmente é isso, eu senti um negócio, eu fui tocado por uma coisa, um amor, um arrependimento, uma tristeza, que vem do Espírito mesmo, né? E cada vez mais eu tô convencido desse casamento, sabe? Sim. De não vivermos só dessas experiências, o Senhor nos dá realmente substrato bíblico, mas também não é só estudo e saber tudo, né? Precisa ter o toque, né? Então, essa semana pensando sobre isso, a questão das raízes que a gente precisa ter em Cristo, que para mim, parte desse crescimento, desse aprofundamento de raízes vem através dessas experiências firmadas na palavra. Então pode ser uma experiência de simplesmente eu estar com a Bíblia aberta aqui e aquele texto saltar aos meus olhos e aquilo cair de uma forma diferente, então sai da mente, desce para o coração, eu sinto que a raiz desce mais um pouquinho. Mas também pode ser uma experiência como essa, ou tantas outras que você poderia contar, e eu também, de experiências até sobrenaturais que também fazem com que a nossa raiz se firme ainda mais em Cristo. Já aconteceu na minha história, assim, momentos de dor, de dúvida, sabe? O ministério, às vezes, ele é penoso, né, e tal. E aí, momentos de dúvida, assim, e você parar e olhar e falar, peraí, mas e essa palavra profética? E essa experiência com Deus?
isso aqui que me deu certeza. Você começa, e é o que você falou, é apelar para as raízes, né? Os alicerces. Não, tem muita coisa aqui. E como isso fortalece, né? Sim. Eu me lembro de uma vez tomando um café com a minha mãe, e tinha 2 dos meus irmãos ali. E a conversa estava indo, eu estava vivendo um momento complicado, assim, meio de incertezas, parecia que como se Deus tivesse meio que se calado por um tempo, né? Acontece. E às vezes acontece. E eu sei que eu comecei a contar, eu fui contando, mas olha, lembra daquele dia que Deus falou assim, assado? Lembra daquela experiência? Eu fui falando e fui emendando uma na outra, que a sensação que eu tinha, que eu nem me lembrava de algumas, mas parece que o Espírito Santo foi trazendo. E quando eu terminei aquela conversa, eu falei, uau, Jesus, obrigada. Tá tudo sob controle, né? Como o Senhor tem feito até aqui, eu sei que vai continuar fazendo. E é interessante você estar falando, porque uma vez eu vi aquele versículo que Jesus fala assim, não é o que o homem come que contamina ele, mas o que sai dele. Eu falei, mas como que contamina o que sai, né? E aí o Senhor falou muito comigo nesse texto, de tipo assim, porque você come todas as palavras que você fala. Olha só. Porque o primeiro a ouvir o que você fala é você. Somos nós, né? é verdade. Então você falando pra eles, mas na verdade, você tá falando pra você, né? É verdade. Então, às vezes eu tô num podcast, assim, eu conto um negócio e é realmente lembrar. Pra nós de novo, Quero trazer a memória, né? E muito legal essa experiência de sua mãe, né? A minha avó tem uma experiência semelhante, né? De que eles tinham 10 filhos. Uau. E o meu avô faleceu de acidente de carro, né? E o meu pai tinha 17, né? Então eu não cheguei a conhecer o meu avô. E ele era um pastor e tal, e mesma coisa, essa situação. E minha avó muito abalada, né? Como é que eu vou fazer com 10 filhos? Ela foi pro quarto orar e veio pra ela o versículo. Eu sou o marido das viúvas. Ah, que lindo. Isso E eu cuido de você. Ela falou que desse dia em diante… Descansou. Descansou. Tipo assim, cara, peraí. Eu tenho um marido, né? E a ponto de ela nem ter casado de novo, de se firmar tanto em uma palavra, de tipo, não preciso. Completou. E você eu tenho uma curiosidade assim, você tem memórias do seu meu pai? pai? Eu não tenho nenhuma. Não tem, né? Porque eu acho que até a partir dos 3 ali que… né? Eu acho que talvez até um pouquinho mais, porque, eu tinha 1 ano e 8, minha irmã tinha 3 e alguma coisa, e meu irmão tinha 4 e alguma coisa. O meu irmão tem lembranças. Eu, quando vejo fotos, né? E a minha avó conta que às vezes… Eu, vendo uma revista, quando pequenininha, olhava um capacete, alguma coisa, eu falava papai. Então, eu fazia alguma conexão. Meu pai, acho que teve uma moto e tal, então mas eu não tenho lembrança nenhuma. Olha só. Mas vou te falar uma coisa. E fica aqui, né, pra quem tá vivendo uma situação parecida, assim. No meu ver, assim… Alguém um dia perguntou, quem é Deus pra você? E Deus é tantas coisas, né? Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o marido da viúva, Ele é o Salvador em Cristo Jesus, e Ele é Pai. E eu acho que pra mim, essa coisa do Pai foi muito forte, porque eu perdi aqui meu pai, mas parece que Jesus revelou o Pai que está no céu. Então eu nunca tive essa crise, assim, de não tenho pai, ai que saudade, Dia dos Pais da escola, faz lembrancinha pro pai. Pra mim isso sempre foi uma coisa muito bem resolvida, porque eu tinha um pai. Por causa da paternidade Exatamente, celestial. Então eu conversava com esse meu pai, e eu sentia a presença desse meu pai, né? Sim. Eu acredito, assim, friamente falando, que deve haver algumas marcas no meu temperamento, no meu jeito de ser, que refletem a ausência, né, de uma figura paterna. Mas no meu coração, assim, Deus sempre foi o meu pai, aquele que está comigo, direcionando meus caminhos. Prova disso é eu estar aqui hoje. Né? É verdade. Então, sem dúvida, nós estarmos aqui. E sabe que é tão forte isso, porque eu tenho falado assim para as pessoas, às vezes é bom a gente trazer pro literal, né? Assim, você nasceu de novo. Então, isso aqui é muito sério. Você nasceu de novo. Então, você nasceu de novo, nós precisamos imprimir uma outra certidão de nascimento para você. E nessa certidão não tá mais lá Josué e Rose. Nessa certidão tá Deus. Você nasceu do Espírito. Então, eu creio que os discípulos viveram o que viveram por crer de forma muito real nesse tipo de coisa. Porque aí é isso, né? Pô, tem todos esses traumas aqui. Tá, mas você nasceu de novo. De novo, é outra história. Começou do zero. Tem outro RG, tem outra certidão de nascimento, tem outro… e tem um outro destino, né? Com certeza. Isso é poderoso. Que legal. Mas isso é aí, muito bom. Aos 11 anos eu tive essa experiência. Aos 14 anos a gente se mudou de cidade. Eu fui pra Mogi Mirim. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Aos 14 anos. Então, eu sei assim que… E foi lá numa presbiteriana em Mogi? Não foi presbiteriana. Mas olha que interessante, né?
eu tive eu sei que eu aprendi a amar a palavra nesse período todo, né, sendo criada dessa forma, assim, que a presbiteriana leva muito a sério essa questão da palavra. E eu vi isso muito na minha mãe. Eu tenho lembranças de levantar e ir pra cozinha, por exemplo, e minha mãe estava lá há um tempão, com a Bíblia aberta, sublinhando os versículos. E ela Como essas imagens pregam, né? Demais. Ela fazia culto doméstico com a gente, ela fazia concurso para memorizar versículos entre os filhos, ganhava estrelinha. Exatamente. Então eu aprendi a amar Jesus vendo a minha mãe. E esse apreço que eu sei que eu posso melhorar muito ainda, mas esse amor que eu tenho pela palavra vem desse processo com essa igreja. E depois eu tive essa coisa da experiência com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Só que hoje, Douglas, a gente está completando 25 anos de ministério, Deus tem me usado muito, pela graça, para ministrar nas igrejas presbiterianas. Eu acho isso tão bonito, porque foi o lugar onde eu aprendi a amar Jesus. E hoje, assim, pelo menos 50% das nossas agendas é de igreja presbiteriana. Que interessante, como Deus vai... tá tudo ali na sua história, né? Exatamente. As marcas de Deus nos guiando desde o início. E quando é que há um despertar em você de vocação, de propósito? Fala assim, peraí, esse negócio de música aí me atrai. Então, a minha mãe foi minha primeira professora de piano. É mesmo? Ensinou todos os filhos. Eu tenho lembrança também, das vezes meu irmão, que era o mais velho... Você toca algum instrumento? Nada. Tentei então, tudo. Cada um na sua, tentei bateria, tentei piano, flauta. Então, não foi. Violão. É que Deus te queria. Exato. Mas tem uma cartilha de piano chamada Meu Piano é Divertido. Acho que todo mundo, pelo menos na minha época que começava a estudar. E o meu irmão, que era o mais velho, ele estava à frente nas lições, né? E eu me lembro de, às vezes, ele tocando uma música e tinha um Mi lá que era Mi bemol. E vira e mexe, ele esquecia que era Mi bemol, fazia o Mi natural. E a minha mãe lá da cozinha gritava, Mi bemol. Então eu tenho essa lembrança, assim, né? E a minha casa era muito cheia de música. Meu pai, apesar de ter falecido cedo, ele era um apaixonado por música clássica. Então a gente tinha coleções de LPs de música clássica. Minha mãe me ensinou, minha mãe regia o coral na igreja. Eu tenho lembranças de dormir nos bancos da igreja enquanto ela ensaiava o coral, né? Cantei pela primeira vez no conjunto de louvor, que esse era o nome, né? Os antigos aqui, no conjunto de louvor, aos 9 anos de idade. Então eu fui sendo atraída para essa questão da música. E quando eu tinha 18 anos, eu fui passar uma semana de férias em Ubatuba e alguém me pediu em namoro. Eita, nossa. Nunca mais subi a serra, tô lá, já vai fazer fez 28 anos agora em janeiro, mas quando eu decidi ir para Ubatuba, foi minha tia que me chamou, vem passar um ano aqui, eu fui, acabei prestando vestibular para psicologia, mas eu tava ali na aula de psicologia e começou a vir uma melodia na minha mente, assim, já via com letra também, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, essa é a razão da minha vida. Aí eu falei assim, uau, acho que isso dá uma música, né? Eu comecei a escrever ali, que eu achava no meio da aula. O professor na época podia fumar, ele fumava e falava, psicologia geral. E aí me veio aquela melodia, eu cheguei na igreja, já estava em Ubatuba, já estava na Comunidade da Graça, que é a minha igreja até hoje, né? Que é a igreja do pastor Ademar de Campos. Sim. E aí mostrei para os irmãos ali, a gente começou a ensinar com a igreja, e daí que foi surgindo a ideia da gente gravar com a nossa igreja e tudo mais. Mas nesse período de psicologia, eu cheguei para os meus tios e falei, olha, eu tô gostando muito de psicologia, eles que me ajudavam financeiramente, né? Pagavam a faculdade para mim, eu falei, eu tô gostando muito, mas meu negócio é música. Eu quero servir a Jesus através da música. Mas para eu entender, antes, você já servia na igreja? Sim. Então, assim, Sim. era eu entrei com 9 anos, já comecei a cantar. Entendi, então aí até os 14 esteve. anos na presbiteriana, ajudando ali. Tinha no domingo não tinha bateria, mas no sábado tinha um louvorzão. Então tinha bateria, a gente cantava mais. Aí quando me mudei para Mojimirim, servi no Ministério de Louvor, teve uma pessoa assim que foi muito importante na minha formação, que é o pastor Gildo Antônio de Carvalho. Eu vi ele compondo ao vivo. Primeira vez, assim, que eu vi alguém compondo. A gente trabalhava numa escola de música, eu já tocava piano, era uma das professoras lá, ainda que muito novinha. E aí um dia eu tava tocando alguma coisa, ele passou pelo corredor e conforme eu toquei, ele teve uma ideia, ele voltou, volta, toca isso aqui. Ele cantou, não, eu fui vendo ele compor na hora. Aquilo pra mim foi um incentivo muito grande também. Então aprendi muito com o pastor Gildo. E depois fui mais pra uma outra cidade, servi ali por 2 anos, até que fui pra Ubatuba e tô lá até hoje. E
na Comunidade da Graça de Ubatuba, mas aí você citou o Ademar, mas o Ademar ele estava em São Paulo, não? Ademar em São Paulo. Mas vocês tinham esse contato? Não tinha, ainda não tinha. Quando eu tinha 16 anos, eu tô cheia de histórias para contar. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia parte dessa banda com esse pastor Gildo. A gente já viajava por ali, né? E aí a gente foi ministrar numa igreja em São Paulo, uma igreja quadrangular. Em São Paulo, era um seminário de adoração. A gente fez o período da manhã e à tarde era o Ademar. Foi a primeira vez que eu vi o Ademar ministrando. E eu tava ali no meio do povo e adorando ao Senhor junto com eles ali e tal. E eu fui observando e eu fiz uma oração aos 16 anos. Falei, Senhor, se for da tua vontade, me coloca perto desse homem. É mesmo? Para eu aprender, para eu entender como Deus usa esse homem. Eu quero aprender com ele. Fiz essa oração e, olha só, eu tinha 16 anos. Depois de alguns anos, aos 21, o Ademar estava celebrando o nosso casamento lá em Ubatuba, junto com o nosso pastor Virgílio, que é nosso pastor até hoje. Eu vou até te testemunhar, porque um DVD na época que eu mais ouvi, que quase furou, entendeu? E que eu entrei no meu casamento com a música, entendeu? Foi do Comunhão. Comunhão e Adoração 6, né? Isso mesmo. Aquilo ali foi maravilhoso. Uma coisa espetacular, né? E você participou em uma das músicas. Uma das músicas, Ele Vem Pra Te Salvar. Exato. E já tinha esse contato com o Ademar. Inclusive, esse trabalho é da Muzile, né? Muzile, que é a minha gravadora hoje. Olha como Deus, né, fez. Olha, já era lá. Era Muzile, exatamente. Que legal. Foi um DVD comemorativo, celebrando os 30 anos do Ademar. Isso. E só gente grande lá e eu no meio daquele povo. É como Deus faz as coisas dele, né? Mas o Ademar sempre teve esse contato próximo da gente, assim, de discipulado, de ensinar. Mesmo quando a gente foi gravar o primeiro disco, eu lembro dele sentando com a gente e perguntar por que vocês querem gravar. É mesmo? Por quê? Tipo assim, sondando o coração. Sério? Mesmo, né? E sempre tratou a adoração como um estilo de vida. Então, teve esse discipulado nessa parte, né, da visão da adoração, do serviço, do sacerdócio, que eu louvo a Deus pela vida do Ademar, que eu sei que, assim como eu, muitas pessoas, né, foram inspiradas através da vida do ministério dele. Nossa, quando a gente recebeu ele aqui pro podcast, foi tão incrível. E ele teve recentemente aqui, num acampamento que eles fizeram para músicos e compositores. Ele esteve aqui, foi muito legal. Que legal. Muito bom. E então, aí você começa a... Quando você entendeu ali, não, é a música, né? Aí a gente foi até o final, meus tios... Você chegou a formar? Não, meus tios falaram assim, vai até o final do ano e aí a gente vê se é isso mesmo. Tá. Então fui até o final do ano, trancamos a faculdade e fomos para São Paulo procurar alguma escola de música. Eu queria fazer uma faculdade de música, mas já tinha passado os vestibulares, tudo. A gente descobriu a ULM, que chama-se Universidade Livre de Música Tom Jobim, na época. Agora é EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. E aí acabei me fazendo inscrição, passei no teste lá e estudei, me formei em canto popular. Olha só. E nesse período, no ano 2000, a gente gravou o primeiro disco da comunidade de Ubatuba. Que é essa música que eu... Na aula de faculdade, né? É chamada Tu é a Glória. Enquanto o professor fumava? Isso, exatamente. A vibe. Essa música ficou 3 meses em primeiro lugar. Essa música... Na principal rádio da época, né? Que acho que não tinha tantas rádios, mas era uma rádio muito forte. E eu me lembro que eu estudava. Douglas, às vezes terminava a aula e eu saía, eu tinha um Walkman. Aí eu ligava na rádio, porque no final da tarde tinha aquela sequência das mais pedidas ao longo do dia. Né? Não gravava, não dava. Porque gastava muita pilha, Entendi. Né? Então, só ouvia a rádio mesmo, mas todas as vezes eu tava ali no metrô, às vezes no ônibus, eu tava ouvindo, poxa, a nossa música tava em primeiro lugar. E ficou por 3 meses em primeiro lugar. Então, acho que foi o que Deus... assim, usou pra, de alguma forma, confirmar que era aquilo, né? Que ele queria da nossa vida. E como é que foi, assim, pra você, esse abrir mão, né? Da psicologia. E a psicologia é só simbólica, né? Na verdade, cara, eu vou me lançar nisso aqui que o Senhor tá me mostrando e que é uma grande incerteza, né? Com certeza. A questão do ministério, assim, é o momento que você precisa dar esse passo da integralidade, né? Porque por algum tempo você consegue, né? Posso atender, por exemplo, no consultório de dia e sirvo à noite lá no Ministério de Louvor e tal. Mas às vezes você tem que dar esse passo, né? Como é que foi pra você? Eu acho que foi gerado no meu coração um desejo de servir a Deus. Eu acho que eu nem pensava nessas questões financeiras. E eu me lembro, quando nós estávamos para nos casar, né? E o Marcelo, a gente namorou 3 anos, ele trabalhava numa empresa, ele é engenheiro civil. E ele trabalhava numa empresa que consumia demais
E às vezes ele precisava até tomar remédio por causa de estresse e tudo mais. Ele tava assim numa situação. Tá no e aí, limite. tava no limite. E eu lembro que vamos casar, vamos casar. Eu falei, então tá, a gente vai casar, mas você vai ter que sair do emprego. Então é meio loucura, né? Mas ele realmente saiu do emprego e a gente começou assim, na fé. E ele, assim que nós nos casamos, ele pegou o primeiro projeto como autônomo e eu dando aula de música, e foi o que Deus usou para nos sustentar, e nunca faltou absolutamente nada. Mas o meu desejo era viver para Deus. E aquele entendimento de que se eu estou oferecendo a minha vida a Deus, se Ele tem me chamado para isso, né? Ele vai prover o que a gente precisa. E foi assim que Ele aconteceu. vai cuidar, né? Ele vai cuidar. Eu cresci num lar dessa forma, né? Meu pai teve esse passo, eu acho que eu tinha acabado de nascer, né? Ele saiu da fábrica que ele trabalhava para falar, não, eu vou Servir pregar, 100%. vou pregar para as famílias e tal. E eu lembro que quando ele deu o passo, minha mãe muito apreensiva, né? Tipo, apoiou, mas você fica apreensiva. E ela conta que ela foi num culto e à noite veio uma senhorinha do coque. A irmã do coque. A irmã do coque chegou do lado dela e falou, por que você está com medo? Sempre fui eu que sustentei, Amém. sempre vai ser, nunca vai faltar absolutamente nada e tal. E aquilo encheu ela, falou, não, vambora. E é isso, nunca faltar, né? Você vê ele provendo de inúmeras formas e aí foi muito natural pra mim dar esse passo, assim, dessa forma, né? Eu até trabalhava com meu pai na época. Falar, ó... No ministério. O meu pai tem uma editora, né? Então eu trabalhava ali na empresa, né? Na editora e tal, na loja virtual e tal. E eu lembro que a conversa com ele foi muito legal, assim, de chegar e falar, pai, seguinte, eu tava começando a pregar em alguns lugares, convidava algumas igrejas e tal, eu tinha o Dizascope, fazia à noite, assim, a página do Facebook, postava um vídeo no YouTube e tal. Aí eu falei pra ele, ó, eu tô fazendo mal feito aqui, tô fazendo mal feito lá, tô fazendo mal feito a pregação, tô fazendo mal feito minha família. Eu vou Organizar ter isso que aqui. organizar e eu vou ter que abrir mão de algo, né? E eu era o braço direito dele lá, né? Os olhos de confiança, né? Você ter um filho na empresa é muito bom, né? E aí eu lembro que ele falou assim, então eu vou fazer uma pergunta pra você, o que te dá mais prazer? É isso aí. Muito legal, né? Um pai, né? O que te dá mais prazer? Eu falei, olha, eu acho que eu nasci pra pregar. Eu falei, então treina alguém pra cá e vai. Amém. Que lindo. E aí... E você sabe que no meu caso, assim, claro que eu amo a música, é a forma como eu me expresso, né, com Deus, tudo. Mas não é a música que me move, sabe? É Cristo. Então, às vezes, eu acabo ficando mais tempo lendo ali na palavra, e estudando, e pensando, e meditando, e nananã, do que necessariamente tocando. Eu sei que Deus usa muito a questão da música também, mas eu quero servir Jesus. Então, se Ele quiser que eu fale, eu vou falar. Se Ele quiser que eu cante, eu vou cantar. Se Ele quiser que eu varre aqui, eu vou varrer. E é essa relação de estar com Ele, estar fazendo o que eu nasci para fazer, que é estar perto dele, servindo ele. Muitas vezes, servindo as pessoas, né? Que a gente entende isso, que a gente serve a Deus servindo o próximo, né? Sim. Nossa, isso é muito forte. É tipo, eu amo Jesus, né? E eu quero estar envolvido no que ele está envolvido, né? Se hoje é música, eu vou estar, né? Eis-me aqui, imerso Senhor. na música, mas se for outra coisa... Porque é muito sutil, né? E quando você vê, você está servindo a música, né? Exatamente. Quando você vê, você ama ministério, né? Quando você vê, você ama aplauso. Daqui a pouco é muito sutil, né? E eu me lembro de uma vez conversando com... Eu acho que você já até entrevistou ela aqui, a Helena Tanuri, né? Sim. Eu vivi, assim, por muitos anos, uma crise com relação a essa questão da exposição. Tá. Porque na minha época, Douglas, a gente gravou o primeiro disco com a nossa igreja em 2000. Tá. Não tinha rede social. Praticamente não tinha esse negócio de YouTube, não tinha essa coisa de vídeo. Às vezes a gente importava um vídeo lá de fora, Shout the Lord 2000, lembra? Ronquenole, colocava no DVD, assistia aquilo, mas você não tinha o negócio do seu celular para ver vídeo. Então tudo era muito menos essa coisa da exposição. Era o áudio que ia, era o CD que ia, era a rádio e tal. E depois de uns anos, começou a haver uma certa cobrança para que a gente aparecesse um pouco mais, né? E inclusive eu e o meu marido, assim, muitas vezes ele me empurrando, inclusive, assim, principal incentivador, que eu só tô aqui, né? Porque eu tive um marido que, vai, Raquel, vai, eu acredito, vai dar certo, vamos lá. Investiu, inclusive, financeiramente na nossa vida, no nosso ministério. Então, eu lutava com ele porque ele queria que eu fosse mais, e eu falava, se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Ele que vai fazer. Eu não preciso fazer. O que importa é ele, tá? E até que eu tive uma experiência com Deus nesse sentido também. Mas isso depois de muitos anos de ministério. Isaías 40, quando
o texto vai dizer lá: ó Sião, tu que anuncias as boas novas, sobe num alto monte e grita. Tem uma versão que fala e grita. Grita. Ele começa a falar consolai, consolai. Depois ele vai falar de João Batista, né? Que é voz que clama no deserto. Depois ele vai para esse lado. Ó Sião, você que anuncia boas novas a Jerusalém, sobe num alto monte e grita. Anuncia, eis aí o teu Deus. E aquilo eu falei assim, poxa, parece que Deus está falando que eu preciso subir num alto monte. É a cidade, né? Edificada sobre um alto monte que é impossível de passar despercebida, né? Não adianta acender a luz e colocar debaixo da candeia lá, né? Como é que é? Do alqueire. Do baldinho. Isso, do baldinho, exatamente. Não adianta acender e esconder. E eu ficava nessa escondida. E eu lembro que eu saí dessa mesa, desse momento de ler esse texto e falar assim, puxa, acho que Deus tá querendo que eu apareça um pouco mais, aparecer no bom sentido, sim, né? Sim. De assumir. Dá a cara. Dá a cara, exatamente. Eu carrego a mensagem mais importante do universo, que é Cristo, e eu vou ficar escondida, né? Me escondendo. E aí, naquele momento, mais tarde, eu liguei a televisão, e nessa época ainda não tinha tantos streamings, né? Era canal aberto, e de repente passou por um canal lá e tava tendo um show de uma cantora americana muito famosa. E eu nunca tinha parado para observar, porque eu não costumo ouvir mesmo, mas naquele dia eu comecei a ler a legenda da música e fui vendo assim que era uma podridão tremenda. E aquela galera, milhões de pessoas, milhares de pessoas ali, aplaudindo, celebrando, nanã. E aí era como se Deus falasse assim, ó, aquela frase que o problema não é como é que é? O grito do mal, né? Mas o silêncio dos bons, exatamente. É como se Deus falasse assim, é isso aí. Enquanto você se esconde, Ficou se uma cala, lacuna, tem alguém vai alguém entrar. alcançando o coração dessas pessoas, a mensagem que ela carrega está se expandindo. Você vai. Então, desse momento em diante, eu entendi que, peraí, então vamos lá, não é por mim, é por Cristo mesmo. Que aí eu vou. Eu encaro isso, Raquel, dessa forma assim: eu nunca posso negociar a mensagem para que vá mais longe. Né? Então, eu percebo que pessoas podem se perder e falar assim: quando eu falo isso, mais gente acessa e tal. Não. Agora, dessa mensagem que Deus nos entregou, o que podemos, como bons mordomos, fazer isso aqui mais longe? Né? É isso aí. Existe alguma estratégia que você pode usar para que essa mensagem pura chegue mais longe? Vamos fazer, entendeu? Agora, não muda a mensagem que vai mais longe. Não. Aí é negociar, né? E eu lembro da Helena, porque eu comecei falando sobre ela, né? Que aí um dia eu compartilhei, falei assim, olha, para mim é difícil. Ela falou assim, Raquel, fica tranquila. Porque tem muitas pessoas que se mantêm no auge como se fosse se autofinanciando nesse esquema aí, você entendeu? Deus já tirou a mão há muito tempo. Então, fica tranquila que na hora que Deus quiser, se Ele quiser, Ele vai expandir e tudo mais. Mas então, eu tenho tentado guardar meu coração. E minha oração é sempre assim, Pai, me leva até onde o meu coração se mantiver íntegro. Eu não quero perder meu coração. Então, se o Senhor quer que eu continue falando, e a gente experimentou um crescimento maior da pandemia para cá, né? Sim. Nosso ministério é assim, a gente brinca, eu e o Mar, né? Que a gente nunca parou, mas sempre foi bem devagarzinho. Mas sabe que Dizascope é a mesma coisa? Porque a gente não, assim, por exemplo, eu não lembro de ter um vídeo, por exemplo, que viralizou. Então, a gente também nunca estourou. Porque tem muita gente que estoura, né? Tem uma música, né? Uma música, um vídeo que apareceu lá e a Globo falou. Não, nunca teve, assim, sempre foi assim, né? Todo ano a gente continua lá fazendo a mesma coisa. Exatamente. A gente assim, perseverando, sem grandes expectativas, mas tentando ser fiel naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Que Deus entregou, né? E sempre sondando o coração e com esse pensamento, Senhor, até onde o nosso coração se mantiver, porque é aquela coisa assim de querer agradar o meu Deus. Eu sei que eu posso conquistar a confiança de pessoas, mas o que eu preciso é o que é demais pra gente, né? O que a gente não vai aguentar, né? Não deixa a gente entrar nisso. Né? Exatamente. E aí você falou que começa gravando com a Comunidade da Graça de Ubatuba, e vocês fizeram esse trabalho. Quando é que foi essa transição para gravar sozinha? 2008. Então nós gravamos 2000 o primeiro CD, que é o Rocha Eterna, depois 2004 um CD temático muito diferente, não, um CD Adorado, depois um CD temático baseado em Joel, que foi um sermão musical. Que legal. Que meu pastor queria cantar alguma coisa sobre avivamento no aniversário da igreja. E aí Deus nos deu as canções, a gente gravou. E depois desse período, a nossa igreja entrou num processo de visão de células, de discipulado a um, Então essa parte musical, naquele momento, ela ficou mais parada, assim, sabe? E alguns anos foram se passando, até que um dia o Marcelo falou, Kel, vamos continuar a gente? Então a gente pensou de dar continuidade àquela sequência, a gente já tinha 3 CDs, com recursos próprios. Então seria o próprio CD da nossa igreja,
que a gente já tinha começado até a gravar, mas parou, mas financiado por nós mesmos, né? E aí, na última hora, assim, quando ia, né, já finalmente encerrando o arte e tal, veio a orientação, não coloque no nome da igreja, coloque no seu nome. E aí nem era algo que eu esperava que fosse acontecer, porque nesse período eu tive convites assim de gravadoras que chegaram e falaram, quando a gente teve Tu é a Glória, que ficou mais conhecida, né? Aquele próprio projeto Comunhão e Adoração, eu tive um convite para gravar aquele projeto e o meu coração nunca esteve nisso. Eu não queria uma carreira solo. Eu queria um ministério com a igreja. Parece que aquilo que parece que às vezes o que você não quer, Deus vai fazer. É estranho, né? E eu falava assim, não, meu negócio é a minha igreja, o meu chamado é com a minha igreja. E mais de um convite eu tive. Até que nesse momento, em 2008, o Marcelo falou que, vamos... E pela primeira vez eu senti paz no meu coração. Eu falei assim, talvez Deus agora esteja aprovando isso. Aí conversamos com nossa liderança e seguimos em frente. Então foi fácil para mim, foi muito difícil. E nesse aspecto da exposição, foi só depois ainda, que eu ainda continuei bem escondidinha, bem relutante. Mas eu digo assim, mas por que não foi fácil? O que era o desafio? Porque eu amava essa coisa da igreja local. Eu amo ainda, né? Eu amo a igreja local, eu amo esse serviço do dia a dia da igreja. Mas você amava estar no coro ali? A sua voz misturada. Mas assim, até porque eu tava liderando o Ministério de Louvor. E a partir desse momento, não mais, entendeu? Eu tive, tipo assim, agora você vai cuidar do seu ministério fora. E eu não tinha entendido que isso ia acontecer. Na minha cabeça, eu ia continuar fazendo as duas coisas, entendeu? E não foi assim que aconteceu. Hoje, muitos anos depois, eu entendo por que Deus fez isso. Mas naquele momento foi difícil pra mim. Porque, na verdade, eu queria estar lá. E parecia que eu não podia mais estar lá. Eu tinha que sair, entendeu? Tanto que teve uma virada de chave. Olha, isso foi em 2008. 2016, eu estava ministrando num congresso, num seminário de adoração. E eu fazia parte do louvor. E quem ia ministrar à noite era um professor do Mackenzie. Um diretor do Mackenzie, eu acho. Não lembro muito bem o nome dele. E aí eu fiquei feliz. Falei, nossa, hoje eu vou aprender muito sobre adoração, né? Eu já peguei minhas anotações e tal. E realmente foi uma palavra muito, muito bíblica, muito boa, tal. Quando terminou, ele me chamou para ministrar. E aí eu fui pro piano, comecei a tocar e tal. Ele até pediu uma música, comecei a tocar. Nisso ele foi se aproximando. E um professor do Mackenzie, como é que eu ia imaginar que isso poderia acontecer, né? Tirou o microfone e trouxe uma palavra profética, dizendo, entre muitas coisas, a frase que mudou completamente foi assim: sou eu que oriento o teu marido. Aí eu tenho até vergonha de falar isso. Mas deixa eu explicar por quê. Porque o Marcelo sempre teve essa coisa de vamos, Kel, vamos. E eu, parecia que eu precisava da aprovação de alguns líderes que falassem pra mim, vai. E eu não tive tanto isso, entendeu? Porque foi... várias situações que talvez algum dia a gente conte, mas eu ficava nessa insegurança. Será que a gente tá no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus tem pra nós? E a igreja? Meu coração sempre, né? Eu vou falar da Val, né? Porque eu fico lá incentivando a Val, vai. E aí tem umas horas que ela fala assim, mas você fala isso porque você me ama. Você fala isso porque você é meu marido. Você fala, aí, entendeu? Você fica bem por aí mesmo, né? Mas nesse dia, eu com esse coração ainda lá na igreja e não que não está na igreja, mas eu não tinha essa... É porque tem a igreja e tem a igreja. É a igreja ainda, né? Mas eu acho que eu ficava... Enfim, quando Deus falou, sou eu que oriento teu marido, a sensação que eu tive, espiritualmente falando, assim, é que saiu um peso das minhas costas tão grande. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, porque parece que eu não estava sendo submissa, e não é isso. Toda a orientação que o Marcelo foi dando, a gente foi seguindo, mas parecia que o meu coração ainda ficava com essa dúvida, Senhor, tem certeza? É isso que o Senhor quer? Eu só queria agradar o Senhor. E na minha cabeça parecia até mais espiritual eu querer o trabalho da minha igreja local do que esse trabalho que você se expõe muito mais, né? Então eu ficava sem certeza, é isso mesmo. E nesse dia, sou eu que oriento o teu marido. Foi assim um peso que saiu. Foi muito específico. E ele não conhecia a gente, não conhecia o Marcelo, não conhecia nada da nossa história. Então foi muito de Deus mesmo. Tipo assim, vai. E eu simplesmente respirei. E a gente estava perto de uma Copa que teve aquele... Como é que chama aquele cara que fazia assim? O Zambolt? Isso. Era da Olimpíada. Isso. Ah, tá. Copa, desculpa aí. Eu sou boa nos esportes.
Copa do Mundo, Olimpíadas, mas foi isso. Aí eu sei que nesse dia a gente entrou no carro, eu, Marcelo, os meninos da banda. Inclusive, quero mandar um beijo pros meninos aqui, porque nos acompanham já há muitos anos. Mesmo? São quase 18 anos que eles tocam com a gente. Mesmo? É uma equipe maravilhosa. Vaguinho, o Murilo, mais recentemente, e o Rafa, que são irmãos muito queridos mesmo. E a gente tava nós 4 ali, e nós 5, e o Marcelo só fez assim, né? A gente, tipo, deu risada, assim, mas porque Deus realmente estava orientando o coração dele, e hoje a gente entende tudo isso, né? Nossa, que legal. Isso é interessante. E até, eu tenho uma pergunta, eu vou deixar pro final essa pergunta. Vai ser a última. Tá. Eu tava lendo, eu sempre peço pra Nath fazer pra mim uma pesquisa da pessoa e tal, né? Sim. Pra eu ter mais informações. E uma das coisas que ela colocou foi sobre um processo de espera na questão da gravidez, dos filhos e tal. E como isso foi também um moldar de Deus. Com certeza. Você pode compartilhar um pouco sobre isso? Com certeza. Bom, como eu falei pra você, minha mãe tinha um filho um atrás do outro, né? Eu brinco que ela contou uma vez que a minha avó brincou dizendo que ela engravidava só de lavar a cueca do meu pai. Um filho atrás do outro. Deu a mão. E eu achei que ia ser assim comigo, porque pra gente era tão comum, né? E eu sei que quando nós nos casamos, 3 anos depois, a gente pensou, vamos engravidar? Vamos, tal. E não veio. Passou o primeiro ano, não veio. Passou o segundo ano, não veio. Aí a gente foi fazer alguns exames. O Marcelo precisava de uma cirurgia. Passou pela cirurgia, não veio. Mais um ano, até que eu comecei a sentir dores muito fortes. E aí fui diagnosticada com endometriose. Então aí foi todo um processo de cirurgia, de espera, de tratamento pós-cirúrgico. Enfim, o que eu sinto assim, eu me lembro de uma vez, num Natal, a gente se reuniu na casa da minha mãe. Todos os irmãos, já cada um morava numa cidade. E aí, na cozinha, a gente se cumprimentando. E a gente ia passar o Natal junto, que dias felizes e tal. Minha irmã tirou um envelope da bolsa e falou assim, olha, eu tenho uma notícia pra vocês. Estou grávida. E eu lembro que foi assim... Eu conseguia me alegrar por ela, abracei ela assim, mas ao mesmo tempo meu coração falava, Senhor, tem misericórdia, né? Quando vai ser minha vez? O senhor tá me ouvindo? Tá tudo bem? O senhor tá ouvindo, né? Porque um mês que ela tentou, ela engravidou. E eu já tava há anos tentando. E minhas amigas todas ficando grávidas. Então eu sei como é difícil esse período de espera. Eu sei que talvez alguém ouvindo aqui hoje, né, esteja nesse período de espera. Eu sei. É a realidade, dor de muita gente. De muita gente. E no meu caso, eu sei que muitas mulheres hoje estão esperando um pouco mais para ter filhos. No meu caso, não. Eu comecei a tentar com 24 anos, né? E não conseguia. Então, muitos testes dando negativo. E hoje, quando eu penso, assim, nesse período de espera, como Deus foi atraindo o nosso coração. E como isso foi determinante, porque a sensação que eu tenho é que às vezes a gente coloca a nossa realização ou a nossa expectativa de realização em coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Então a gente tá sempre, tipo, olhando lá na frente. Ó, quando eu tiver o meu bebê, quando eu tiver o ministério, quando eu tiver a casa nova, quando eu tiver o que... E não é isso, né? A gente já tem todas as coisas no Filho de Deus. Então parece que Deus foi tratando isso com a gente. Um dos textos que nos ajudou, dos principais, Salmo 73, verso 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há nada que eu desejo além de ti. O Marcelo compôs uma música nesse período de espera, chamado Confio. Eu compus uma música chamada Confiar. Mas sempre assim, olhando com os olhos da fé e, na verdade, descansando nesse Deus que discerne tanto o tempo quanto o modo. Ele podia ter feito no primeiro mês, mas não. Ele quis, nesse período de espera, ir se mostrando como aquele que nos satisfaz. John Piper fala isso, né? Que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Tem uma outra frase que eu amo, que é do Richard Baxter, que ele fala assim, que a nossa adoração a Deus será melhor quando o nosso prazer em Deus estiver no seu ápice. Sim. Então, quanto mais prazer, satisfação, contentamento em Deus, é como se Deus até... E Richard Baxter fala sobre isso, que é como se Deus se visse com mais liberdade de dar. Porque sabe que o coração está nele. E aquilo que ele vai dar, o coração não vai se perder, né? Olha que interessante. Interessante. Então, e aí Deus foi atraindo o nosso coração e se mostrando como aquele que realmente precisa ter essa superioridade absoluta no nosso coração. E eu acho que foi acontecendo isso. E porque é tão difícil assim, né? Porque a gente tem, se a gente pegar estatisticamente, a gente tem um grupo maior de pessoas com famílias desestruturadas, que não estão cuidando dos seus casamentos, com divórcio, com adultério e tal. Então fica meio que, parece que não vale nem a pena tanto falar sobre um outro extremo, que é
uma idolatria da família, Uhum. né? Porque a gente tá tanto tendo que trabalhar, pelo amor de Deus, ame mais sua casa, né? Que parece que às vezes isso aqui nem vale a pena tocar. Mas é uma realidade também, Sim. né? De a gente colocar nossa esperança, né? Tanto em um casamento quanto em filhos, né? E como isso é destrutivo, né? Sim. Tanto pro casamento quanto pros filhos, né? Principalmente, acho que pros dois, eu acho que é muito destrutivo. Porque é um peso, é aquela coisa de você ter que satisfazer, fazer o outro feliz, não tem como. É o único que pode realmente completar isso, é Cristo, né? Eu acho que quando a gente entendeu isso, de que ele era suficiente e que a nossa alegria estava nele e que tudo bem se o Senhor não quiser nos dar filhos. Você tá no controle. O Senhor é a nossa alegria. Aí parece que ele decidiu mandar. E mandou a Bia e o Samuca. A Bia é mais velha. É mais 18 velha. que você falou. É 18, É, demais, vai dirigir. Vai dirigir, já tá matriculada na autoescola. O pessoal hoje, no dia que faz 18, tá lá na tá porta. lá, exatamente. Eu tava esses dias conversando com o pastor Paulo Borges, e aí ele falou um negócio interessante, assim, que eu não tinha parado pra pensar, né? Ele falou assim, geralmente a gente olha assim, né? A Raquel casou com o Marcelo, e qual foi o resultado, né? O fruto disso, seus filhos, né? Uhum. Então é como se eles viessem da união de vocês, né? E ele falou assim, mas você já parou pra pensar que eles são filhos de Deus? Primeiro. Né? Então, ou seja, Deus havia um plano de enviá-los. Então, talvez você casou com o Marcelo por causa deles. Não, eles nasceram porque a gente vocês se uniu. casaram. Porque se ele quer, porque só tinha um jeito de enviar a Bia. Se fosse vocês dois, e nessa época, né? Porque se tivesse nascido alguém antes, não era a Bia, né? É verdade, é verdade. Então, há um tempo de Deus pra todas as de coisas. enviar os seus filhos através de nós. É. Então, o Davi e a Luísa, que são responsáveis de eu ter encontrado a Val, né? E Deus ter unido com a Val, porque só viria Davi e Luísa. Juntando então, assim, esses dois. É lindo é uma outra pensar forma assim. de olhar. E eu me lembro que uma vez, quando a Bia tinha 2 anos e meio, eu tava deitada na caminha do quarto dela, assim, esperando ela pegar no sono. E nesse dia eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser dar mais um filho pra nós. Se o Senhor quiser dar um menino, Pai, eu vou me sentir tão honrada se eu puder criar um menino pro Senhor. Eu sei que Deus usa as mulheres e Deus vai usar, né, a Bia, mas existe uma autoridade especial sobre a vida do homem. Se o Senhor me der um menino, eu quero fazer com que ele seja um menino que te ame mais do Coração que de tudo. Ana ali. Exatamente. Te entrego no templo. Samuel, né? Entendi já aí, ó. Aí hoje eu brinco com o Samuca assim, filho, eu fiz essa oração. E olha, foi você que veio. Então você é esse menino que Deus queria enviar para ser uma referência para sua geração, para ser alguém que vai fazer diferença, para ser. Inclusive ele foi batizado com o Espírito Santo. Nesse último acampamento a gente está muito feliz. Isso é demais. Isso é. E é a missão, né, mais importante, né? Nas camadas, né? É a missão mais importante e nobre que o Senhor nos deu, né? De formá-los para Deus, né? De formá-los para Deus. E é lógico que a igreja local, o ministério, tudo isso tem grande importância, né? Mas vencer ali dentro, né? É o nosso maior. Meu pai, né, sempre falou isso, né? Seu maior patrimônio, né? Este é o seu maior patrimônio. Né? Eu brinquei com o Mar, hoje, vindo pra cá, que eu comprei uma camiseta, não lembro se eu ministrei em algum lugar que tinha, que era essa frase, sua família, seu maior, minha família, meu maior patrimônio. Isso ficou muito forte no meu coração. E até um dia, eu trabalhava no ministério nessa época, talvez eu fiz essa camiseta. É que também depois várias igrejas usaram, né? Então, mas eu falava porque a gente fez um adesivo, então a gente colava nos carros. Então tinha distribuído, sei lá, 100 mil adesivos. Que Minha legal. Família, meu maior patrimônio, tipo um arcozinho em cima da graça de Deus. E aí um dia eu falei, pai, depois de ter 100 mil, eu falei, acho que tá errado essa frase. Eu acho que era, minha família é meu único patrimônio. Olha só. Porque a gente começou a refletir sobre isso. O que é patrimônio? É o que eu tenho, né? É o que eu tenho. E pensando num alguém que é eterno, né? Isso aqui não vai ficar. Isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar. Que o carro vai ficar. A casa, se você tem 5 casas, vai ficar tudo. Entendeu? Agora, o que é que eternamente vai estar lá? Não vai ser seu, mas vai estar com você lá, né? Qual é o único patrimônio que a gente tem? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Exatamente, lembra dessa frase? Acho que isso aí tava na cozinha do John Piper, né? A mãe do John Piper colocou na cozinha. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E é C.S. Lewis, né, que fala isso. Sim.
Que legal. Isso é muito legal. Poxa, família e esse tempo de espera é fundamental. A gente tem vivenciado pessoas na igreja, cuidando de pessoas da igreja, e como é importante isso, né? Você ter ouvir esses testemunhos, né? Encoraja muito. Então, eu lembrei aqui, só para bem rapidinho, eu quero contar de um testemunho que foi muito marcante para nós. A gente conheceu uma família de Maringá, muito queridos. A gente foi para ministrar na empresa deles. Eles têm uma empresa de bicicleta, é a Collie Bikes, e ela já tinha feito vários tratamentos de fertilização, já tinha engravidado algumas vezes, perdido, até que ela engravidou de um bebê chamado Augusto, e entrou a pandemia. E a gente não tinha essa noção de que o Covid era uma doença também cardio, né? Cardiovascular, né? Acho que é isso. Enfim. Mas era perigoso para quem tinha qualquer questão. Isso. Ela teve trombose e perdeu o bebê com 8 meses de gestação. Então foi nesse período que ela conheceu a gente, porque no início da pandemia a gente começou a fazer umas lives despretensiosamente. A gente abriu a nossa casa no momento que a gente estava ali louvando ao Senhor, todas as igrejas fechadas, né? Foi bem na primeira semana. Foi muito poderoso nessas lives, né? Então, muito acessado. E foi. Aí o Marcelo falou, vamos compartilhar, enfim. E ela conheceu a gente nesse período e a gente começou a desenvolver uma amizade. A gente estivemos lá em Maringá, ministrando, conhecemos a empresa e tal. E depois de um tempo, ela fez de novo a fertilização, e fez de novo, até que ela falou, Senhor, acho que eu não... Cansei. Tá doendo muito. Tá doendo demais. E quando ela fez essa oração, ela engravidou naturalmente da Celina. E foi assim, nunca tinha acontecido. Hoje a Celina tá com quantos anos, amor? 2 ou 3? Quase 3. E aí, mais recentemente, um dia ela me mandou foto, assim, de uns exames. Eu falei assim, ai, meu Deus, o que será que aconteceu, tal? Ah, amiga, fui fazer uma cirurgia, descobri que eu tô grávida, de novo, e de gêmeos. Você tá bem. De gêmeos, Douglas. Então, depois de muitos anos, de muitas perdas, Deus, assim, deu a Celina e o Valentim e o Joaquim para essa família, assim. E a gente esteve junto agora no final do ano e foi tão especial. Assim, como Deus realmente... faz infinitamente mais, além do que aquilo que a gente pede ou pensa. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E você que está nesse período, que o Senhor sustente você. Amém. E que o Senhor possa se revelar de uma forma muito mais poderosa, ainda que você esteja completamente satisfeito em Cristo. Né? Amém. Eu queria te fazer uma pergunta que eu falei que depois eu ia fazer. Você citou 25 anos de ministério, né? E 25 anos não é 25 dias, nem 2 meses, né? São 2 décadas e meia, né? Com algo que o Senhor te entregou e vocês têm zelado por isso. E realmente a marca, assim, quando pensa em vocês, é realmente nessa constância, né? E esse zelo. O que você diria para quem está se envolvendo com o ministério, para quem, seja na música, seja em qualquer âmbito, como ter um ministério longínquo, assim? O que vocês zelam e protegem que tem protegido vocês nesse caminho? Eu acho que teria muitas coisas para serem ditas, né? Mas eu acho que talvez o que mais fica para mim, assim, que eu não quero perder os olhos e perder o foco é a glória de Cristo. Assim, é essa coisa de... Uma vez eu ouvi você falando que a familiaridade às vezes atrapalha o maravilhamento, alguma coisa assim, né? E essa glória do Evangelho de Cristo, essa coisa que deslumbra, que satisfaz, que atrai, que satisfaz, mas ao mesmo tempo desperta o desejo de mais. E essa relação com Jesus, que na verdade é de onde vai nascer todas as coisas, seja para qual ministério for, né? E, recentemente eu ouvi uma frase assim de uma pessoa falando assim... as pessoas que ficam enfiadas na igreja é porque estão aliviando a culpa que não foi tratada na terapia. Aí um outro falou assim, a igreja é para os fracos, né? Para quem não consegue lidar muito bem com os problemas, então aí procura igreja. Me lembro de muitos anos atrás, eu cantei num casamento, cantei uma música cristã, e naquele casamento tinha um músico muito, muito bom, tocou anos com Elis Regina, músico muito bem conceituado, e ele me ouviu cantando, e ele falou assim, nossa, que desperdício. Tipo assim, podia cantar tanta coisa melhor. E aí eu fico pensando, né, recentemente as famílias
em conserva, né? Enfim, eu li recentemente o finalzinho do Sermão do Monte, que fala sobre isso, né? Alegrem-se, exultem quando zombarem, quando perseguirem, quando nananã. E tudo isso é uma forma de perseguição, de zombaria da nossa fé. Mas por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento. Ninguém consegue entender. Por que a gente está enfiado na igreja? Por que a gente ama cantar essa música? Por que a gente abre mão de uma carreira que de repente pudesse ser muito melhor para poder servir a Cristo e viver pela fé, sabendo que o pão não vai faltar? Por que a gente faz isso? Porque Cristo é suficiente, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Ele é digno. Ele é digno e Ele encanta. Quando você... Lembra daquele escritor, William Hendrickson? Ele fala que assim como o nascer do sol apaga o brilho das estrelas, assim como a presença de uma pérola de grande valor eclipsa o brilho de outras pérolas, assim também a comunhão com Cristo apaga o brilho de todas as coisas. Então, se eu fosse falar assim, um ministério para permanecer fiel, ainda que, assim, eu sei o quanto eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar, mas a gente está tentando só ser fiel ao Senhor, né? É olhar para Jesus e se satisfazer nele e amar cada vez mais ele, e conhecê-lo cada vez mais e testemunhar dessa glória que só existe nele e que só Deus pode revelar. Não adianta, né? O Deus deste século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E depois o verso 6 vai falar: mas esse Deus que disse haja luz lá no passado, brilhou, resplandeceu no nosso coração. Ou seja, é o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, né? Ele ficou cego dos seus olhos físicos, mas o seu interior acendeu. Ele viu a glória de Jesus. E a partir daquele momento ele vai dizer: eu perdi todas as coisas e considero nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, Cristo é suficiente. E quais são, assim, perigos e tentações nesse caminho que pode nos tirar disso, né? Ou quais são coisas bem práticas que você tenta manter para que... Porque eu percebo que muitos começaram, né? E no caminho foram... Se perderam, né? Eu acho que talvez hoje a maior tentação nossa, e talvez aquilo que eu tento sondar demais no meu coração, essa questão da visibilidade mesmo. Porque é o que você falou, é pegar a mensagem e talvez mudar só um pouquinho, porque isso aqui dá engajamento. Isso aqui vai mais, Esse né? tipo de música vai melhor, né? Exatamente. Essa música vende. Essa música não vai vender. Então, essa aqui vai ter milhões de plays. Essa daqui não vai ter. Mas e aí, né? Eu lembro de um livro chamado Invisível. É Sarah... Não lembro o nome dela, mas ela fala assim que se a gente olhar para a nossa vida e olhar só para aquilo que é externo da nossa vida, a gente vai medir o nosso sucesso pelas nossas circunstâncias. Mas o coração cresce a qualquer hora. E Deus só tem olhos para o crescimento do coração. Ok. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus, porém, vê o coração, né? Então, nessa tentação de você ser visto, eu acho que muitas vezes a gente pode perder esse caminho da glória de Cristo, da vontade de Cristo, do que agrada a Cristo, do que testemunha de Cristo e não de mim mesma, né? Eu acho que talvez essa seja uma das grandes tentações dos nossos dias, de ser visto. Você lembra de Enoque, né? Hoje eu estava vendo uma anotação que eu fiz lá. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Não foi mais visto. É verdade, né? Essa frase me chamou a atenção. Não foi mais visto. Não Deus teve mais views. É tipo isso. Será que não tem uma relação? Acho que quanto mais você está em Deus e satisfeito nele, talvez essa coisa da visibilidade já não importa mais. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se não faz, eu quero me manter fiel. E pode ser também, Douglas, que quando eu olho para algumas pessoas que eu vejo assim que são tão usadas por Deus, às vezes a pessoa está tão cheia de Deus que ela não é vista. A gente vê Deus na pessoa, né? Vê Cristo na pessoa também. Podemos aplicar dessa forma, né? É verdade. Eu tava lendo esses dias um texto de Atos, né? E aí conta um momento lá, uma história que Paulo, não lembro se é com Barnabé e tal, ele tá numa cidade e tal, e começa uma perseguição, os caras querem matar eles, aquele negócio, né? E aí na sequência, eles estão, eu não lembro se é na mesma ou em outra cidade, aí começa a vir uma mulher atrás deles. E falando, eles são incríveis. Esses verdade. são homens de Deus e tal. Parece que tá até ajudando, contribuindo, Exato. né? Mas eu comecei a perceber, são dois tipos de perseguição, né? Verdade. São dois tipos de perigo para destruir aquele que está servindo ao Senhor, que está no ministério, né? Então, é como se ele tentasse pedrada, não funcionou, então vamos tentar aplauso. É verdade. Então vamos tentar curtida, vamos tentar views, né? Vamos tentar o dinheiro, vamos pra E é Jesus destruir. no deserto, né? É Jesus
ali Sendo tentado, né? Sendo tentado. Porque ele tentou nisso também, né? Exato. Aparece aí, mostra quem você é. Você quer os reinos, eu vou te dar. É. Isso é muito interessante. Pula daí e os anjos vão te pegar. E aí seu ministério está completo. Acontece do dia para noite, né? Sem o processo. Atalho, né? Exatamente. É um caminho fácil. Agora, uma pergunta. Você falou aquele momento, né? Que o Senhor estava ministrando no seu coração, de talvez seja... Você precisa submeter isso ao Senhor, da visibilidade e tal. E aí você falou que ligou e estava lá passando uma cantora. E eu senti te perguntar, como é que é pra você, e eu queria que você testemunhasse, você não precisa, a gente não vai falar de doutrina, né? Tá. De testemunhar, como é que é pra você essa questão da música, né? Porque muitos que são envolvidos com música conseguem ter, não sei se isso é possível, tá? Mas essa neutralidade, eu ouço, eu estudo, né? Eu fico tentando entender quais são as tendências e tal, mas eu quero fazer isso aqui pra glória de Deus. Como é que é pra você o que é a música pra você, assim? Até como uma consumidora de música. Eu não ouço música secular. Não. Nem pra referência. Nem pra estudar, né? Não, nem pra... Eu já estudei. Quando eu fiz canto popular, eu cantei muito Pixinguinha, Francisco Alves, teve um projeto lá que foi só de músicas antigas, Tom Jobim, cantei muita coisa. Então, eu tive esse momento de estudo, mas no meu dia a dia, assim, eu não tenho costume de... Porque música transmite valor. E ainda que eu tenha maturidade de... como é que fala? Peneirar, né? Peneirar, discernir. Discernir. Ao mesmo tempo, eu tô pegando aquele tempo que eu poderia estar ouvindo alguma coisa que tá edificando o meu coração, que tá de novo me lembrando de alguma coisa que tem a ver com Cristo, com a sua palavra e tal. Então eu prefiro ouvir isso que vai me edificar. Não acho que as pessoas não deveriam, que seja pecado. Eu acho que, às vezes, Deus, para alguns, ele pede isso, a pessoa sente de fazer dessa forma e outros não. Mas no meu testemunho, eu não tenho esse costume de ouvir. Então, é como se fosse um desperdício. Exatamente, estou gastando tempo. Ainda que tenha muita música muito boa, muito bonita, né? Inclusive no meio cristão tem muita música ruim. Também tem isso, Qual né? que você citaria? Tô brincando. Eu cito umas 3 aqui. Não, Brincadeira. isso não. Mas assim, não é regra, é só um testemunho pessoal. Tem muita música. John Piper, ele fala que a música cristã, a música para a igreja, ela precisa ser uma música que inspira. Ela é um canal de inspiração, ou seja, eu vou ouvir aquilo vai me manifestar quem é Jesus, vai encher o meu coração a respeito de Jesus, e também um canal de expressão. Então, inspira, canal de inspiração e canal de expressão. Como a igreja vai declarar aquelas verdades a Deus. Então, se eu puder ouvir músicas que estão me inspirando com relação a Jesus, eu sinto que eu tô ganhando tempo, entendeu? Muito bom, muito bom. Kel, obrigado. Eu que agradeço. Que tempo abençoado, foi muito abençoado. E não só obrigado por nosso papo de 1 hora aqui, mas obrigado por esse testemunho que vocês são, né? Mais do que somente as músicas e as canções e os projetos, eu acredito que o Senhor nos chamou para ser um testemunho, né? Amém. De, em cada uma das situações, tentar discernir e lidar como um filho, como uma filha de Deus, diante de cada coisa. E eu queria testemunhar que esse é o testemunho que a gente ouve de vocês. Amém, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, um prazer. Manda um beijo pra Val, pras crianças, tá bom? Muito bom. E obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria encorajar você a fazer o que eu falei no início, pegar esse link e mandar para pessoas que vieram do seu coração enquanto a gente conversava. Talvez alguma mulher que está tentando engravidar, uma família ali, ou algo dessa história que a gente ouviu, desses testemunhos que você acha que faria sentido. E também pedir para você se inscrever aí no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. A gente só tem um objetivo aqui, deixar você mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Esse ano você pode viver uma jornada conosco. Queremos construir algo a partir do que Deus tem compartilhado conosco nos últimos dias e anunciar essa mensagem ao maior número de pessoas. Por isso, em 2026, nós criamos o Passaporte Jesuscope. Com um único ingresso, você garante acesso aos 3 principais encontros do ano: Recorde uma Voz, Lidere como Jesus e a Conferência Jesuscope. 3 conferências conectadas por uma mesma visão: formar pessoas e líderes à imagem de Jesus. Garanta agora o seu passaporte Jesuscope 2026 e receba também o acesso à Imersão João Batista, um treinamento para líderes totalmente gratuito.
tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Cop. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesus Cop, se tornando um Jesus Cops, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Cop. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Cop. Deus abençoe você.